Shalom, shalom, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Irmão Wesley aqui. Bom, o vídeo não é um vídeo, mas é áudio, né? Então, assim, não vou aparecer. Entretanto, estamos aqui. Vai ser um áudio, tá? Mas acredito que o conteúdo é bom, é interessante, é legal, é edificante, vai abençoar como abençoou a minha vida, vai abençoar a vida de vocês com certeza. Geralmente, se eu fizer vídeos assim, né, só com a imagem e tal, e com áudio, é por causa da correria, às vezes do cansaço, mas a gente não pode deixar de fazer um bom conteúdo, um conteúdo legal, né, com os bons temas para vocês, tá bom? Eu agradeço, desde já eu agradeço a compreensão de todos vocês, e nós estamos, né, esse tema é bem legal, tema de Hanukkah, nós estamos já hoje, no dia, deixa eu ver aqui, do dia 16 de dezembro de 2025, ao pôr do sol, né, iniciou-se o terceiro dia de Hanukkah. E eu queria fazer esse vídeo aqui, essa pequena instrução para vocês, sobre o que significa, né, esta festa. Lembrando que essa festa ela não é um mandamento como os outros, né, como Pêssar, né, que é Páscoa, né, Sukkot, que é a festa das cabanas, né, conhecida como festa dos tabernáculos, né, Shavuot, conhecida como festa de Pentecostes. Essas são mandamentos, né, são festas, são celebrações que o Eterno deu lá na sua Sagrada Torá. Entretanto, Hanukkah é uma festa tradicional. Entretanto, nós temos uma pequena menção, que eu acredito que é uma menção assim, super importante, que é o próprio Senhor Yeshua, Jesus, Yeshua HaMashiach, celebrando, passeando no templo neste dia, né? Então, eu acredito que é importante, né, nós entendemos todo esse contexto, o que aconteceu, a origem, né? Veja aí na tela, né? Já coloquei na tela para a gente esses 4 tópicos para a gente ter já a noção, né, do estudo em si. Então, o que é Hanukkah? Primeiro tópico, a origem de Hanukkah. Hanukkah significa, né, a palavra hebraica, Hanukkah significa consagração ou dedicação, tá? Hanukkah significa consagração ou dedicação. Essa festa, ela é conhecida ali, né, entre o povo judeu, tanto o ortodoxo quanto o judeu messiânico, né? Então, o ortodoxo, que ainda não acredita que Yeshua é o Mashiach, né, considera um grande judeu, um homem muito bom, né, fez grandes milagres, mas o ortodoxo, né, em sua maioria, ainda não crê que Yeshua é o Mashiach. Mas o judeu messiânico, o judeu discípulo de Yeshua, né, ou seja, ele tem um testemunho de Yeshua. Então nós temos essas duas linhas, tá? Dentro do judaísmo, o judaísmo ortodoxo e o judaísmo messiânico, que está crescendo muito no Brasil, graças ao Eterno, e tem revelado também a muitos gentios, como eu, né, a revelação da Torá, das boas tradições judaicas, como esta festa. Então, a origem de Hanukkah, né? Então ela é conhecida lá no povo judeu, no povo de Israel, como a festa das luzes, por causa das velas, né, da Hanukkah, que está nessa imagem aí, ó. Olha a imagem da Hanukkah. Isso é uma Hanukkah, tá vendo que é uma menorá diferente? A menorá, ela tem 7 braços, né? O braço central, tá vendo? A haste central e 6 de cada lado. Essa é a menorá que o Eterno revela a Moisés, lá no Monte Sinai, e assim eles fazem também este objeto sagrado, ok? Com o tempo, depois de muitos anos, eles fizeram a Hanukkah, que é esta menorá, tá vendo? Com 9 braços, 9 hastes. A haste central e 4 de cada lado. Por causa do quê? Justamente por causa da festa de Hanukkah. A gente vai chegar lá. Então, festa das luzes. Então, a origem da palavra Hanukkah por causa que eles se dedicaram ao que aconteceu. Então, vamos lá. Em João, né? João capítulo 10, do verso 22... João, capítulo 10, verso 22, nós vemos o Senhor Yeshua passeando no templo. Então ele estava lá, na comemoração da festa da dedicação, da festa de Hanukkah. Então no tempo de Yeshua já existia essa festa, né? Então entre o povo judeu, eles já faziam essa festa, eles já celebravam a Adonai, ao Eterno, os milagres que o Eterno fez neste dia, né? Neste evento de Hanukkah. Então, essa passagem, ela é a única passagem também, né? A única passagem que nós temos ali no Segundo Testamento, né? Na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, conhecida como Novo Testamento, mas o termo mais apropriado é Segundo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento
adere àquela questão de que o antigo acabou, e não temos nenhuma menção sobre isso. Isso não existe na Escritura Sagrada, nem na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia existe isso. Foi uma teologia que acrescentaram dentro do cristianismo de forma geral. Entretanto, nós não temos também nenhum texto falando que antiga aliança, nova aliança, não. O que nós temos é primeira aliança e segunda aliança ou aliança renovada. Então o termo correto, apropriado, é segundo testamento ou segunda aliança. Testamento, até testamento também é um pouco complicado, por quê? Porque testamento é para alguém que morreu, né? Alguém que morre, né? Faz testamento. O eterno não morre. Então, como é que... Então, assim, o termo mais é o quê? Brit Hadashah, aliança renovada. Baseando-se o quê? Em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 35. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Então, só temos essa passagem de João, capítulo 10, verso 22, mostrando que Yeshua também passeou lá no templo, né? E na comemoração da festa de Hanukkah. Não encontramos essa celebração no Primeiro Testamento. Por quê? Porque o fato da origem dela aconteceu no ano 165 antes de Yeshua. Então, na Torá não tem. E nem nos escritos dos profetas também não tem. Por quê? Porque foi feito depois, bem depois dos profetas. Foi no ano 165 antes de Yeshua vir à Terra, né? Como ser humano. Compreende? Então, qual é o contexto histórico? Qual a origem de Hanukkah? O que aconteceu? O contexto histórico. Quando o Império Grego, né, vindo da Macedônia, o Império Grego ele se expandiu, né? Aconteceu, eles conquistaram o Egito, conquistaram o Oriente Médio, até a Índia, né? Então, assim, foi realmente muito forte, através da grande liderança de Alexandre o Grande, né? Muito conhecido. Mas muitos generais lutaram pelo controle do Império depois que ele morreu. Então, assim, ele morreu, seus generais disputaram todo o grande território que Alexandre conseguiu conquistar. Então, o Império Seleucida, que ficou com o Epifânio, né, Antíoco Epifânio, ele ficou ali na parte do Oriente Médio. E no Oriente Médio está justamente terra de Israel. Então eles ficaram ali. Ele ficou no poder ali. O que aconteceu? Ele, obviamente, como um ditador, como um tirano, né, como um ditador terrível, né, idólatra que adorava os seus deuses lá, ele mesmo se considerava um deus, né? Então ele obrigava as pessoas, os povos que ele dominava, a adorarem a ele também, a adorarem seus deuses. Isso não foi diferente com o povo de Israel, tá? Então o que ele fez? Justamente isso. Ele foi lá e deu uma grande imposição para o povo de Israel. De quê? De que eles deveriam adorar os deuses no templo de Jerusalém, do qual eles conquistaram tudo, né? Então em Jerusalém também, ali no templo, o que eles fizeram? Tiveram que eles foram lá, né? O Império Seleucida, seus generais, seus exércitos, né? Suas elites, tudo a mando de Epifânio. O que ele fez? Ó, vocês vão lá e vão colocar a estátua de uma divindade lá, a divindade principal. Eu vou ter que falar o nome dele, né? Zeus. Então, ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo de Israel, templo do Eterno, né? Então, assim, calma aí, uma falta de respeito muito grande. Então ele colocou lá, tá bom, mas ele não ficou contente só com isso, tá? Ele impediu dos judeus de circuncidarem os seus filhos. E a circuncisão é uma aliança extremamente especial entre o Eterno e o povo de Israel. É uma aliança muito especial, específica para o povo de Israel e o Eterno. Olha o que ele fez. Ele foi lá e impediu. Não, se não fizer, é preso ou morto. Era assim, né? Sempre foi, né? Nos impérios, os ditadores, sempre vai ser assim, né? A gente tem que estar sempre preparado espiritualmente e mentalmente. Voltando, o que aconteceu? Epifânio faz isso, né? Não só isso, ele falou, vocês não vão celebrar mais nada, não fazer nada disso, vocês vão sacrificar um porco a Zeus no templo do Deus de vocês. Olha só, então assim, imagine a cabeça dos irmãos macabeus, né, dos sacerdotes ali, que estavam ali, coitados. Eles foram forçados a fazer aquilo durante um bom tempo,
né? Para quê? Para que a família deles pudessem sobreviver. Você imagina que vida é essa, irmãos? Hoje nós estamos tranquilos por enquanto, tá tudo de boa, tudo na paz, né? Imagina o que aconteceu com eles, meus irmãos. Imagina, proteger seus filhos pequenos, sabe? Suas filhas, meninas, suas esposas, sabe? De serem forçadas a alguma coisa ruim. Então, vocês estão entendendo como é? Olha a cabeça destes homens, né? Então, mas eles não aguentaram mais. E houve um momento que eles não quiseram mais fazer isso. Eles foram proibidos de comer os alimentos apropriados, que está lá em Levítico 11, né? O Império Seleucida lá, o Imperador Epifânio, né? Mandou, ó, vocês vão comer porco também. Aí eles foram forçados a comer porco, comer animais que não podiam comer, tá? Circuncisão não podia mais fazer. Vocês estão entendendo? Tiveram que adorar a Zeus dentro do templo do Eterno. Então, assim, olha só. Mas houve um dia que eles não aguentaram mais. O que eles fizeram? Nós não vamos mais fazer isso. E aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Aí começa o primeiro milagre, né? Lá no ano, né, certo dia, no ano 167 antes de Cristo, um oficial grego ordena que Matitiarro, cabeça de uma importante família de sacerdote do templo, oferecesse um porco na cidade de Modiim. Matitiarro não apenas se recusa a cometer tamanho sacrilégio, mas também ele elimina, né, um outro judeu que queria fazer esse sacrilégio, e também ele elimina o oficial grego que emitiu essa ordem. Esse Matitiarro, que o nome dele é Mateus, né, foi traduzido como Mateus, Matitiarro, juntamente com seus 5 filhos, dão início a uma revolta judaica. Ou seja, eles se revoltaram contra essa ditadura que eles estavam, né, sofrendo demais. Sob a liderança de Matitiarro, outros judeus aderem à revolta. Lembrando, esse é o primeiro milagre. Lembrando, eram sacerdotes. Eles não tinham estudos, né, e nem técnicas e táticas de guerra. O Eterno foi lá e deu para eles assim, ó, pum, toma. Eles pegaram na espada e lutaram. Não só eles, mas muitos outros irmãos judeus, né, que não sabiam o que era guerra, mas eles se juntaram e venceram, expulsaram, né, Baruch Hashem, expulsaram o mal de Jerusalém. Expulsaram o exército grego, que era muito maior, era o império da época, né, ali do Oriente Médio. Olha só, primeiro milagre, o Eterno dá força, habilidade, agilidade, e eles fizeram o quê? Uma tática. Pegar, né, assim, atacar os seus inimigos à noite, né, com emboscadas. Então eles conseguiram expulsar, né, o exército grego, né, o exército lá de Epifânio, o exército Seleucida de Jerusalém. Baruch Hashem por isso. Então ali esse é o primeiro milagre, tá? O outro milagre, né, que já é o segundo tópico aqui do nosso estudo, o outro milagre foi o quê? Os Macabeus, né, esse nós vemos ali o terceiro filho de Matitiarro, que é Yehudá, Hamacbi, Judá o Macabeu. Ele assume o controle da revolta e leva o exército dos Macabeus à vitória sobre o exército grego sírio no ano de 165 a.C. Então, Baruch Hashem por isso, né? Esse é o primeiro milagre. O segundo milagre o que aconteceu? Eles tiveram que rededicar, por isso que o nome, né? Consagrar, fazer uma nova consagração, uma nova dedicação, a uma limpeza, uma purificação do templo, né? Ou seja, aí vem a palavra Hanukkah, né? Eles tiveram que fazer isso. Mas eles chegaram no momento da menorá, e a menorá ela estava com pouco azeite, para que assim acendesse as velas. O que eles tiveram que fazer? A gente só tem aqui para um dia, não tem como fazer, e para a gente fazer realmente com um azeite tem que pegar tudo certinho, fazer aquele azeite de oliva ali tudo bonitinho, são 8 dias. E agora? Eles clamam a Adonai, e o Eterno, por milagre, faz com que aquele pouquinho de azeite, né, que estava na menorá durasse 8 dias até eles fazerem um novo óleo para colocar, né, na menorá do templo. Que maravilha! Então esse é o segundo milagre, ou seja, um pequenino, né, uma pequena quantidade de óleo, né, de azeite ficou durante 8 dias.
Baruch Hashem, até eles fazerem um novo e, claro, atualizar ali o óleo na menorá. E assim eles puderem fazer aí toda a dedicação, toda a consagração, limpar o sangue de porco que estava, infelizmente, ali, onde era o sacrifício de animais realmente apropriados para aquele momento, para aquele tipo de serviço ao Eterno. Olha só. Então, os macabeus, grandes heróis, eram sacerdotes do Eterno, mas eles não aguentavam mais fazer coisas que desagradavam o coração do Eterno. Eles estavam sendo forçados, mas o Eterno queria uma atitude, e eles tiveram atitude, se juntaram, o Eterno deu força a eles, eles expulsaram o exército, e o que eles fizeram também? Um milagre aconteceu, o Eterno os abençoou com óleo, que era para um dia, ficou 8. Por isso que você vê na imagem aí, ó, tá vendo? Nossa imagem aí, você vê que a Hanukkah tem 9 braços, e 4 braços de cada lado, e a central, tá vendo? 8 ali, ó, 4 mais 4 ali, 8, então, em lembrança do que aconteceu. Então essa festa, olha essa coisa maravilhosa, é memória, o Eterno trabalha muito com memória, lembra-te disso, porque é importante a gente lembrar para ensinar os nossos filhos, a importância de nós nos dedicarmos ao Eterno. Então é a festa da dedicação, porque nós temos que nos dedicar a Adonai, as coisas do Eterno. Baruch Hashem por isso, o Eterno nos deu esta oportunidade. Então, esse é o segundo tópico, esses são os milagres, né? Então o óleo de oliva foi consagrado para queimar a menorá, que era suficiente para mantê-la acesa por apenas um dia. E levaria no mínimo uma semana, tá vendo? 7 a 8 dias para se preparar mais óleo. Então, por um milagre, o Eterno Todo-Poderoso, o fogo na menorá continuou queimando por mais 8 dias. Tempo necessário para a preparação do novo óleo, conforme o relato no livro de 2 Macabeus. Agora uma coisa assim, curiosa e triste ao mesmo tempo. Na Bíblia dos nossos irmãos, né, católicos, na Bíblia católica, está lá primeiro livro e segundo livro de Macabeus, que conta essa história, justamente essa história do que aconteceu. A guerra, a revolta, né, o que aconteceu ali, o sacrilégio que eles fizeram, né, o Império Grego ali, a mando de Epifânio, fizeram, né, a idolatria ali, a maldade, fizeram com o povo. Está tudo relatado nesses 2 livros. Lamentavelmente, irmãos, quando fizeram a Bíblia, né, a Bíblia protestante, eles tiraram esses 2 livros. As editoras do mundo todo, né, no ramo protestante, tiraram do cânon bíblico que hoje nós temos, né, a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Tiraram porque é muito judaico, né? Tá falando muito do povo judeu. Então tiraram. Olha que triste. Mas essa é uma realidade, triste realidade. Isso é antissemitismo, isso é preconceito com o povo judeu. Então, eles tiraram, mas ali está o milagre. Seria livro bíblico e seria uma festa bíblica. Mas não é uma festa, sim, digamos, bíblica, porque não está na Bíblia que nós temos. Mas é uma festa que o Eterno fez milagres, abençoou, e o Senhor Yeshua HaMashiach, repetindo, João capítulo 10, 22, estava nesta festa. Ele estava ensinando e revelando que ele era a luz do mundo. E leiam lá, 10 de João, capítulo 10, versos 22 e 23. Então, meus irmãos, infelizmente, olha só o que o antissemitismo faz. Muitas doutrinas antissemitas, né, que tem preconceito com o povo judeu. Tá vendo? Então essa seria uma festa para todos nós, mas tiraram. E é o terceiro tópico. A festa para os judeus, né, a festa é muito importante por causa disso. Né? Por quê? Porque fala sobre a resiliência, fala sobre a missão que eles têm, né? Que eles têm em preservar os mandamentos do Eterno. Compreendem? Preservar os mandamentos do Eterno. Então eles têm essa missão. Por isso que o judeu, essa festa para o judeu é importante também, mesmo não sendo um mandamento, digamos assim, um mandamento direto do Eterno, mas é uma festa muito boa, que fala sobre isso, nos dedicarmos, né? E também para o gentio, nós gentios crentes, tá? Eu, como gentio crente, guardo o Torá, guardo os mandamentos, recebi revelação da cultura judaica na vida cristã, na vida, né, do gentio crente em Yeshua, baseado nos gentios crentes de Atos dos Apóstolos, né? Eu recebi essa revelação e eu tenho o direito
de guardar os mandamentos, porque lá em Efésios, capítulo 2, do verso 15 a 22, e Efésios, capítulo 3, do verso 5 e 6, Paulo fala que eu sou co-herdeiro. O gentio crente em Yeshua é co-herdeiro, co-participante de tudo isso que Deus deu para Israel. Israel é o irmão mais velho, nós somos os irmãos adotados, nós somos enxertados, Romanos 11. Irmãos, esses textos são maravilhosos e não são pregados, não são ensinados nos meios teológicos, nos meios doutrinários. Mas está na Escritura Sagrada, está na Bíblia. E Paulo é que está explicando sobre isso. Compreende, meus irmãos? Então, nós também, que é o último tópico, o quarto tópico, né, o gentio crente pode celebrar? Claro que pode, porque em Yeshua nós temos esse direito, e eu particularmente tenho um dever de aprender, ensinar e viver estes mandamentos, pelo menos me esforçar. E é o que eu tento fazer e tento passar para os irmãos aqui através desses estudos, que são simples, mas de todo o coração. É uma missão e eu vou levar até o fim. Entendeu, meus irmãos? Então, quer celebrar? Vamos aprender juntos, né? A cada noite, né? A gente acende ali a vela central e hoje, né, sendo o terceiro dia da festa, nós acendemos, fazemos as bênçãos, tudo certinho, né? E acendemos ali as bênçãos. Eu vou deixar, tá? Eu vou deixar toda a lista, todo o ensinamento, pelo menos se der para colocar ali na legenda do YouTube, eu vou colocar tudo certinho para que vocês possam fazer também. Quem quiser fazer, quem quiser aprender a fazer para o ano que vem, né? É só buscar este estudo. Vai estar lá embaixo na descrição, tá? Tudo certinho, na legenda do YouTube. Vai estar lá toda a forma, toda a orientação para que os irmãos possam fazer, tá bom? Nos seus lares, né? Sempre lembrando de Yeshua em todas as festas que nós fizermos, os mandamentos e essas festas tradicionais como Hanukkah, Purim, lembrarmos do Senhor Yeshua sempre, tá? Porque ele praticou, celebrou e jamais foi contra. Nós não temos nenhum impedimento, o próprio Yeshua não impediu, nem Paulo também. E Paulo fala lá, né? Em Colossenses, se eu não me engano, ele fala, ó, façamos, pois, a festa, façam as festas, não deixe que ninguém julgue vocês pelo comer, pelo vestir, pelos dias de festa, pela lua nova. O que é isso que ele está falando? Torá. Ele está falando pro gentio, ó, porque tinha gentio que era contra, tinha judeu também que era contra. O gentio que guardava a Torá. Ele falou, não liga para eles não, guarde os mandamentos. O próprio Paulo está explicando isso, cara. Então, assim, Baruch Hashem por isso. Eu fico feliz porque faço parte deste mover do Espírito do Eterno em todo o mundo. É um mover de retorno às raízes da fé. Raízes judaicas, bíblicas da fé. Amém, irmãos? Então, agradeço a tua companhia até aqui. Irmão, se você chegou até aqui, peço a você para se inscrever. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like. Compartilha. Tá? Compartilhe nos seus contatos de WhatsApp, nas suas redes sociais, o link, tá? E também deixe o seu comentário, muito importante pra gente, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês, até a próxima e Shalom, Shalom.